noite a todos. Olha, já estamos com a live do Facebook. Eu quero dar uma boa noite para todos os amigos do Face, que têm acompanhado toda semana, tem tido um bom alcance. Então, estamos aqui hoje, mais uma vez, na palestra online do Centro Espírita Allan Kardec. E antes de a gente já partir, né, para o tema da noite, apresentar o palestrante, a gente tem alguns recadinhos para dar, né? Então, a gente vai começar com a Luciana, que vai falar para a gente sobre uma coisa muito importante que todo mundo já sabe. Vamos lá, Luciana. Você coloca, Rita, para a gente cartazinho? Ela vai colocar já. Então, pessoal, a gente está com a rifa, está se aproximando, daqui 2 semanas é o sorteio do Felizardo, né, que vai ganhar. Quando vocês entram, apesar da rifa ter muitos números, a meta é 50% da rifa, são 500 números. Pessoal, então, quem não comprou, compra, quem puder oferecer para amigos, tudo, para a gente poder estar atingindo a meta até o dia 16, para a gente poder fazer o sorteio. E vai ajudar muito o SEAC, porque esse valor vai ser tudo direcionado para as obras, tem as fotos lá no aplicativo das obras, e se alguém tiver alguma dúvida, tem o celular meu e da Simone aqui. Não conseguiu comprar, quer fazer transferência, teve algum probleminha, aí é só falar com a gente, tá bom? Obrigado aí, obrigado, Sandra. Obrigada, Luciana. Ô, gente, a gente está pedindo um empenho mesmo para a gente nessa reta final da rifa, porque algumas pessoas acham que rifa é uma coisa meio chata, né? Nesse momento de pandemia, para nós é fundamental, porque foi a única alternativa que a gente teve, né, para manter as nossas despesas. E aí nós queremos um empenho mesmo das pessoas, no sentido de não só comprar, mas ajudar a vender. Porque se todo mundo comprar e vender conseguir vender mais uma, sei lá o quê, a gente já vê um bom resultado, tá bom? Então, estamos pedindo esse empenho de todo mundo. Márcia, desculpa, como eu faço para a gente adquirir? Eu tenho ainda um pouquinho de dificuldade. Eu acesso aonde para poder... Ô, Roseli, aí embaixo tem o... Eu vou deixar meu telefone aqui. Manda um WhatsApp para mim, porque aí eu te mando a rifa e te explico. Tá bom? Tá tem bom. um link, né? Na divulgação a gente manda um link, aí é só clicar naquele link que já vai entrar direto no aplicativo da rifa. Aí tá. E tá pelo Facebook? Tá pelo Facebook? A gente está mandando via WhatsApp e tem no Facebook também. É verdade, Sandra. Eu falei para mandar por WhatsApp para ela, mas tem... eu posso... eu digo assim, porque algumas outras pessoas também podem estar com dúvida, então a gente tem que ver que tem Tá certo. Eu posso pedir para Carla me passar. A Carla que tem me passado os links, né? Tá, a gente passa. Tá bom. Tá ótimo. Obrigada. Obrigada. E aí, nós temos também uma divulgação importante, que é do CPDOC, que vai ter uma atividade agora na sexta-feira. Aliás, na sexta-feira a gente tem 2 atividades, tá? Primeiro eu vou falar do CPDOC, porque quem vai fazer essa atividade, vai participar, é a Alcione, nossa querida amiga Alcione, que está aqui presente. Então, vale a gente estar divulgando, né? Rita, pode colocar o cartazinho. Gente, essa atividade do CPDOC está contando a história do espiritismo, né? Laico, desse movimento, desde quando houve a ruptura da questão do espiritismo ser ou não ser uma religião. Então, quando começou contando a história dos santos, agora já está com São Paulo, foi a entrevista com o Ademar Arthur, depois com o Ciro Pironde, e agora vai ser com a Alcione, né? Aí vai ter uma série de convidados e é muito gostoso de a gente ouvir. Então, já deixo aqui a dica, né? Uma indicação muito legal. Rita, não sei se tem o cartazinho do CPDOC? Um segundinho. Um segundinho? Um segundinho. Não estava preparado para este, mas tudo bem. Vamos lá, é para já. Um segundinho. Tá.
Alcione, essa atividade é às 18 horas, não é isso? Liga seu microfone, por favor. Alcione, microfone. Desculpa. Será às 18 horas, com duração de 1h30, que aí dá certinho para a atividade de vocês. Tá. Então, a gente convida aqui, já vai passar o cartaz, e depois a gente vai dizer o que vai acontecer na sequência, tá? Depois da atividade do CPDOC. Vem ou não vem? Venha. Materialização. Aê! Memória do Movimento Espírita Laico, Grupo de Santos CPDOC. É legal porque conforme vai tendo as entrevistas, eles vão colocando as fotografias ali, ó. Põe para baixo um pouquinho, Rita. É a Super Luciana, né? Fica Super Luciana. Já foi o Ademar, já foi o Ciro Pironde. Aquelas entrevistas ali embaixo já aconteceram, né? Com o Jaci, acho que já tem coisas deles, a história deles. E a próxima foto que vai entrar aqui do lado do Ciro é a da Alcione. É muito legal. Já dá para deixar isso no... Sandra, no final, aqueles embaixo são os que já faleceram. Né? Vão poder ser entrevistados, mas aí dali para cima aí já são os que estão vivos. É que também já tem o material deles, né? Já foi feito um material. Já foi feito toda uma documentação em cima da história deles, toda já existe isso no CPDOC, né? Isso. Então agora a gente está continuando para fazer a documentação da história, né? Foi isso que eu entendi. Obrigada, Rita. Obrigada. Então vamos prestigiar o movimento. E na sequência, na semana passada nós fizemos aquela atividade que foi o bate-papo, a entrevista com a Dora Encontre, sobre a série, né, Em Busca de Kardec. E aí nós combinamos nessa sexta-feira, agora, dia 4, logo depois do evento do CPDOC, às 20 horas, nós vamos passar o primeiro capítulo dessa série. É um evento para a gente só, esse evento não vai ser colocado no Face, ele não vai ser divulgado, ele é só para a gente, é interno, é uma atividade interna, tá? Então, nós vamos passar para algumas pessoas esse convite, para quem assistiu a semana passada, eu acho que está valendo, porque vai ser 1 hora de atividade, o capítulo tem uns 20 minutos, não é um capítulo muito grande, depois a gente faz um bate-papo, tá? Então, nós vamos passar aí no chat, vamos passar o link, tá? Da atividade da Dora Encontre, da série Em Busca de Kardec, muito legal, vale a pena. Uma atividade do SEAC, tá bom? Bom, gente, para a gente começar a noite hoje, como nós vamos ter uma atividade falando de lugares, né? Eu escolhi 2 músicas para o início e para o final. E a do início eu vou pedir para a Rita passar agora, vamos curtir um pouquinho, tá bom? Vamos lá, Rita. Eu acho que você tem que aumentar o salário da Rita, porque ela trabalhou pra caramba hoje. A Rita hoje... O problema não é aumentar o salário, é me tirar do susto, como foi agora que eu fui pega de surpresa. Mas você é expert. Vamos lá, gente, desliga os microfones. Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom na varanda, quem descansa. Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom na varanda, quem descansa vê o horizonte deitado no chão, pra acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá. Por cima das casas cal, frutas em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda a gente cabe lá, Palestina, Xangri-Lá. Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa. Lá o tempo espera, lá é primavera. Portas e janelas ficam sempre abertas pra sorte entrar. Em todas as mesas pão, flores enfeitando os caminhos, os vestidos, os destinos. E essa canção tem um verdadeiro amor.
deitar no chão pra acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe. Paraíso se mudou para lá, por cima das casas cal, frutas em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda a gente cabe lá, Palestina, Xangri-Lá. Lá o tempo espera, lá é primavera. Portas e janelas ficam sempre abertas pra sorte entrar. Em todas as mesas pão, flores enfeitando os caminhos, os vestidos, os destinos. E essa canção tem um verdadeiro amor para quando você Ai, que delícia, Sandra, que imagem, uma mais linda. Imagens que a lindas, outra. né? Maravilhoso. Eu vou dizer que eu tive delícia. num lugar muito parecido ultimamente. Foi lindo demais. Bom, então, com isso, eu passo a palavra para a Márcia para falar sobre a atividade da noite. Ele chegou? Chegou? Chegou sim. Tô bem. Bom, gente, a palestra hoje, tudo a ver com a música, né? Os lugares das nossas vidas. Espero que tenha dado tempo do Rogério assistir, porque foi muito em cima. Para variar, as músicas que a Sandra escolhe sempre tem a ver. O Rogério de Mesquita Espínola é cirurgião dentista, mestre em Ciências da Saúde pela USP, especialista em saúde pública, professor da Escola Municipal de Saúde Pública, professor Makiguchi, da Prefeitura de São Paulo. E o Rogério tem mais algumas coisas bem interessantes no currículo. Ele é irmão do Mauro Espínola, que todo mundo já conhece, né? Filho do Geraldo. Então, Rogério, bem-vindo. Eu estou super curiosa para assistir tua palestra, porque já escutei elogios muito grandes a respeito, inclusive da Beth, né, Beth? Que não quis dar um spoiler. Então, a palavra é toda sua, bem-vindo, e muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, viu? Boa noite a todos, e eu que agradeço o convite da Sandra. Peço desculpa aí pelo atraso que eu tive, e eu quero cumprimentar todo mundo aí do Centro Espírita Allan Kardec, da cidade de Santos. Eu só tenho elogios guardados na minha memória em relação a essa instituição, sobretudo devido às pessoas da minha família, que levam por esse centro um referencial importante dentro da perspectiva do pensamento espírita. Então, eu quero cumprimentar todos vocês aqui de São Paulo, diretamente aí para Santos, dizer que é um prazer enorme e um friozinho na barriga também por falar numa instituição como essa. Eu já, não é a primeira vez não foi uma ou duas vezes que eu ouvi isso do Mauro, da Paula, do meu pai, que o Centro Espírita SEAC Santos é o mais importante centro espírita do país. E vir aqui hoje e poder falar com vocês, primeiro que é uma grande responsabilidade, e segundo que é um prazer enorme estar aqui. Então eu quero agradecer. Eu trouxe alguns slides para apresentar para vocês, eu pretendo ser rápido,
A Sandra comentou comigo algo em torno de 40, 50 minutos, mas eu quero ver se antes disso eu já termino, tá? Então, deixa eu apresentar aqui. Acho que a minha tela ainda não está disponível, né? Deixa eu ver aqui. Não está disponível aqui. Deixa eu só ver o que está acontecendo aqui. Agora entrou, Rogério. Entrou? Tá Entrou. joia, então. Então, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema, os lugares de nossas vidas. Na verdade, é um ensaio. Um ensaio, ele é uma modalidade de atividade científica, de atividade metodológica, assim, podemos colocar assim, em que a gente discorre sobre um tema e pede a colaboração de alguns autores para acrescentar em relação ao tema. Então, quando eu penso em os lugares de nossas vidas, isso tem uma conotação de onde nós viemos, para onde nós, de onde nós viemos, onde nós estamos, por onde nós já passamos, e quem sabe para onde a gente vai. Então, isso daqui realmente é literalmente um ensaio, é uma colocação minha com alguns autores que eu trago, mas eu quero ressaltar que isso é uma construção coletiva, e eu quero que vocês fiquem muito à vontade para, a qualquer momento, me interromper, para que a gente possa, juntos, construir alguma coisa, algum pensamento, que a gente possa refletir juntos. Então, eu quero tomar licença de me apresentar. Eu nasci em 1973, eu vou ler, porque eu acho que fica mais fácil. Então, eu nasci em 1973, numa família já de 6 filhos, já todos espíritas, no ventre de um espírita, no colo de um espírita, e aqui eu coloco com letras maiúsculas, chamado Geraldo Spínola, que eu acho que vocês já conhecem o meu papai. Eu passei por todas as etapas de um centro espírita e frequentei por anos muitos eventos espíritas. Após um hiato de tempo, em 2001, eu retorno ao centro espírita com uma atuação mediúnica e nas reuniões de estudos espíritas. Em 2005, eu me afasto do centro por incompatibilidades de tempo e prioridades de vida, o que, confesso, não foi uma boa decisão. Nos dias atuais, eu leio, converso, proseio com familiares e amigos sobre o pensamento espírita e mantenho proximidade com o mundo espiritual através da prece. Me considero um espírita livre para pensar, refletir e dialogar. Na correlação do pensamento espírita com o mundo atual, o que mais me impacta são as desigualdades sociais. Então, eu faço aqui uma breve apresentação com enfoque no meu histórico e na forma como eu entendo o espiritismo. Esse daqui é a minha referência ao Centro Espírita José Herculano Pires, no bairro da Penha, zona leste aqui de São Paulo. E esses dois rapazes aqui são as minhas referências, que eu acho que vocês já conhecem. Meu pai, Geraldo Spínola, meu irmão, Mauro Spínola. Uma foto meio antiga dele, mas eu queria colocar uma foto deles dois de corpo todo, porque eles se parecem em tudo, inclusive no corpo, né? E é minha referência. Aqui eu passei a minha infância, aqui eu passei boa parte da minha adolescência. Já jovem, no final da juventude, já no início da idade adulta, eu volto para o centro. E aqui eu fiz grandes amigos e pude passar momentos importantes da minha vida. O Centro Herculano Pires, assim como vocês aí em Santos,
É um centro que se caracteriza pelo um rompimento de paradigma dentro do espiritismo, no sentido de um espiritismo laico. Isso ainda é motivo de debates dentro do Centro Espírita José Herculano Pires, mas eu vejo na figura do Mauro uma pessoa muito aguerrida, uma pessoa muito batalhadora e lutadora, para que essa quebra de paradigma, ela, de fato, seja consolidada e que o Centro de Estudos José Herculano Pires, ele siga o seu caminho com um enfoque num pensamento espírita laico. Quais as reflexões que nós faremos? Então, eu gostaria de aqui trazer para vocês 3 reflexões, né? A primeira é por quais lugares andamos, né? Então, a gente vai falar um pouquinho quais são as nossas passagens, as possibilidades de passagem da nossa vida e a influência que isso traz para a nossa vida. Portanto, o que isso nos influencia, né? E, por fim, quais são e como são os lugares das nossas vidas. Eu quero começar por quais lugares andamos. Inicialmente, é importante a gente colocar os pressupostos fundamentais para a gente entender por os lugares por onde andamos. O primeiro pressuposto é a reencarnação, muito bem codificada por Kardec, e na sua lápide fica clara a intencionalidade de que a reencarnação é a lei natural mais importante da existência. Lá está escrito: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Então, acho que esse é um pressuposto importante para a gente entender de onde viemos, para onde vamos. As nossas vidas passadas, com certeza, foram a origem de onde nós viemos, né? Toda a bagagem espiritual, todo o aprendizado, todas as lágrimas, todas as dificuldades, os arranhões que tivemos em vidas passadas, tudo isso fez com que tudo isso concorreu para o crescimento espiritual, para a evolução do espírito. A morte, que é um fenômeno de origem biológica, porém, ele tem uma repercussão muito importante na existência de todos nós. A mudança de lugares da Terra para o mundo espiritual, a morte ela se caracteriza como uma porta, né? A passagem, abrindo a passagem para que a gente volte para o mundo espiritual. Ao chegar no plano espiritual, esse é um importante lugar de nossas vidas, onde a relação nossa com outros espíritos, do ponto de vista do crescimento, do aprendizado, das vivências, das experiências de todos que ali estão, concorrem também para a nossa evolução. O percurso evolutivo do espírito é uma das leis naturais mais simples de serem explicadas. Ela se resume a 4 fases. Uma vida extracorpórea, que se a partir de um processo de reencarnação estabelece-se uma vida corpórea, até que vem a morte biológica e tudo começa novamente. Esse percurso evolutivo, ele explica uma grande parte de tudo que nós passamos em todas as nossas vidas. E o fenômeno da existência, dos lugares por onde nós passamos, eles estão distribuídos, eu diria, nesse ciclo aqui, né? A vida extracorpórea é um local, a vida corpórea, né, e os lugares onde nós passamos também são. A reencarnação, ela está muito bem referenciada na literatura, aqui destaque para esse livro, que eu particularmente admiro bastante, e aqui traz uma importante evidência de que a reencarnação ela já era uma evidência desde a antiguidade. Então, eu acho que o pensamento espírita, ao se pautar pela literatura, isso dá um respaldo muito grande para o seu ponto de vista filosófico, para o seu ponto de vista científico,
e principalmente o seu ponto de vista de afastamento das questões religiosas. Já no Livro dos Espíritos, as evidências trazidas por Kardec são muito claras no sentido de que nunca dissemos, aspas para Kardec, nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita, constituindo uma lei da natureza, o espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos. E quando ele é arguído do objetivo da reencarnação, e quando ele argue, melhor dizendo, sobre o objetivo da reencarnação, lhe é dito expiação, melhora progressiva da humanidade, sem isto, onde estaria a justiça? E aqui eles respondem com uma outra pergunta, né? Onde estaria a justiça? Eu acho que essa palavra justiça aqui, ela tem uma importância muito grande no processo de existência nosso, tanto espiritual como material. Sobretudo no momento em que nós vivemos, em que a sociedade começa, quem sabe, nós estamos próximos disso, a sociedade começa de uma vez por todas a discutir a questão das injustiças sociais. E que isso torne-se a grande discussão do mundo, quem sabe depois dessa pandemia. Eu trouxe aqui uma música do Djavan, que é a música Esquinas, mas já que a Sandra colocou uma música tão gostosa, que é a música da Marisa Monte, eu vou tomar a liberdade de pular essa música do Djavan, mas fica aqui depois a indicação para que vocês escutem, né, essa canção tão linda do Djavan, que ele fala exatamente de onde por lugares que ele já passou. Um outro pressuposto fundamental para a gente poder refletir um pouquinho hoje é o pressuposto do direito à vida. O direito à vida é estabelecido a partir da reencarnação, e o direito à vida, numa perspectiva da sociedade brasileira, está garantido no artigo 5º da Constituição Brasileira, quando o artigo 5º fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, acho que para a gente pensar um pouquinho dos lugares os lugares de nossas vidas, é importante a gente se basear em dois pressupostos. O pressuposto da reencarnação e o pressuposto do direito à vida. Então, eu trouxe aqui os lugares, algumas reflexões e um ensaio. Um ensaio no sentido de algo que aqui serve como um escrito desse que vos fala, e aqui eu peço a colaboração de vocês, por gentileza, me interrompam assim quando quiserem. E eu dividi esses lugares em 3 grupos. Então, no primeiro grupo, a casa, a escola e o trabalho. No segundo grupo, o lugar espiritual, o lugar social, o lugar de viagem. E um terceiro grupo, o lugar de acolhida, o lugar ruim e o lugar de sonho. Esses 2 autores definem a palavra lugar como um espaço que identificamos. É onde moramos, trabalhamos, nos divertimos, vivemos. É um espaço no qual estabelecemos parada. Seus limites são definidos. Ele pode ser reconhecido, é referência. É um espaço ao qual se atribui significado, o que ganha valor pela vivência e pelos sentimentos. Lugar é o espaço com o qual se estabelece relação. A área de humanas que estuda essa questão é a área da psicologia ambiental, e aqui eu peço licença, não sei se tem algum psicólogo aqui entre nós, e se tiver seria muito bacana a gente poder refletir e dialogar juntos. Eu não sou psicólogo, admiro demais a psicologia, mas eu aqui não quero assumir uma função de invadir a área da psicologia ambiental, mas referir que essa última frase é muito importante. O lugar é o espaço com o qual se estabelece uma relação.
E no mundo que nós estamos, é fundamental o estabelecimento de relações para a evolução do espírito. E os lugares têm uma importante influência sobre isso. Mais algumas afirmações que a literatura traz, mais do que uma localização abstrata, é o retorno às coisas. O outro autor, quando o espaço nos é inteiramente familiar, torna-se um lugar. Então, quando aquilo ele é familiar, aquilo é agradável, a gente volta sempre, aquilo torna-se para a gente um lugar. O conceito de lugar assume um caráter subjetivo, uma vez que cada indivíduo já traz uma experiência direta com o seu espaço, com o seu lugar. Houve um profundo envolvimento com o local para adquirir tal pertencimento. Então, quero começar falando da casa. Essa autora, a Savi, divide ou subdivide abrigo de separa, né, segrega, do ponto de vista de definição, abrigo de casa e de lar. Então, ela define abrigo com tudo que se protege de algo indesejável. E ela relaciona a palavra abrigo à palavra sobrevivência, né? A sobrevivência apenas por uma proteção física, para promover uma alimentação, higiene. Então, a palavra abrigo, né, nos remete, obviamente, àquelas pessoas que não têm uma casa, elas têm um local apenas de proteção física para alimentação e quando possível, a higiene. Ela define a casa, já a casa como, de fato, um local de vivência, que transmite significados e traduz as aspirações de diferenciação e territorialidade dos habitantes em relação aos outros. A casa já tem um outro significado. Você já tem aspectos ligados à cultura e aos costumes, o conforto ambiental, portanto, a tríade, territorialidade, identidade e privacidade. E o lar? O lar, o ambiente de convivência. Do latim, lar significa protetor da casa, local onde mora uma família. É uma ambiência para a convivência. São as relações interpessoais com a família, seja ela consanguínea ou não. Portanto, nós temos aqui 3 definições que eu acho que nos ajudam a entender as possibilidades que existem de onde as pessoas entendem isso como a sua casa, mas há diferenças. Já esses 2 autores colocam que a expressão minha casa possui 2 vertentes principais, a proteção com o mundo exterior e o apego a um lugar como fator de identidade. A casa representa uma espécie de barreira às intromissões externas, porque limita e controla o número de interações na sua construção. Separa-se o mundo externo inseguro e ameaçador do interno protegido. Então, aqui, esse autor, ele traz que a expressão minha casa tem a característica de proteção do mundo exterior e tem a característica de que isso acaba se tornando um apego, né? Então, a casa aproxima-se da questão da própria identidade do indivíduo. A casa passa a fazer parte da definição de identidade. Além da proteção, esse outro autor, a Savi, essa outra autora, a Savi, a proteção à casa possui também representações imateriais compreendidas no sentido da integração do homem ao ambiente construído, ou seja, a realidade vivida, onde atuam concomitantemente a vida e a cultura, os interesses espirituais e as responsabilidades sociais. Então, aqui, eu trago já... Rogério, posso interromper você só um minutinho? Peço que você mantenha o microfone mais perto mesmo da sua, né, fala, porque tá oscilando bastante o volume, tá bom? Quando você aproxima, fica melhor, tá? Obrigada. Tá bom, eu vou manter assim, então. Obrigado por você ter avisado. E aqui eu trago alguns apontamentos pessoais sobre a casa. E aqui eu deixei aqui um balãozinho, vamos dialogar,
para que vocês, por favor, se sintam à vontade de me interromperem e acrescentarem também. Quando a gente fala de casa, eu acho que a gente fala e a gente pensa que a casa, você vai ter uma família estruturada, você vai ter um lar estruturado. Então, a gente coloca isso como modelo ideal. Então, quando a gente imagina uma família, todo mundo tem um desejo de ter uma família estruturada, de ter um lar estruturado, e isso é um modelo ideal de uma casa, de um lar. A dependência de elementos relacionados à justiça social. E, de novo, aqui a palavra justiça aparece, eu particularmente gosto muito desse termo justiça social, porque a questão do lar, a questão da casa, ela está diretamente relacionada a isso, principalmente nos países do hemisfério sul e dos países em desenvolvimento. Então, a gente percebe que a questão material, né, de se ter uma casa, de você ter o chamado lar com a sua família, isso está fortemente relacionado às questões de justiça social. A casa é uma referência, né, como os autores anteriormente colocaram, a casa é uma referência e, principalmente, ela se relaciona com a questão da identidade. Nós temos também, relacionado à casa, um modelo paradigmático de sociedade. A sociedade exige que uma pessoa tenha uma casa, que a pessoa tenha um endereço, uma rua, um número, um bairro, uma cidade, um país. Então, isso é um modelo paradigmático. Hipoteticamente, essas referências, hipoteticamente, você tem referências de proteção física e emocional. Então, quando se imagina que uma pessoa tem uma casa, hipoteticamente, ou seja, é uma hipótese, a gente não pode afirmar isso, que ali você vai ter uma proteção física e emocional. E aqui cabe uma provocação. Será que nós temos dentro de casa, de fato, a proteção física e emocional que tanto queremos? Ela estabelece a direção da vida do ponto de vista futuro. Então, quando a gente, por exemplo, nasce em determinada cidade, isso acaba pautando a nossa vida. A gente passa a viver naquela cidade. A gente passa a constituir uma família, a gente passa a estudar e trabalhar aonde nós estamos, onde se localiza essa casa. E o que eu acho mais importante, a casa, como um bem físico, ela oportuniza a tríade, ou as relações da tríade, lar, família e espírito. E a pergunta e a provocação que fica, o que sua casa representa para você? Então, eu acho que essa foto é uma foto dos dias atuais, né? Uma situação de home office, num mundo que foi acometido pela sua principal crise sanitária do século, onde a casa nunca foi tão importante. Né? Estar em casa nunca foi tão importante. E como que está sendo, né, esse momento de estar em casa para cada um de vocês? Como está sendo a relação familiar para cada um de vocês? Qual a curva de aprendizado está sendo colocada para cada um de nós nesse momento de pandemia? É importante que a gente entenda que o que para nós é uma casa, para outros não é nem um abrigo e não é também nenhum lar. Para alguns é um lugar onde a pessoa possa dormir. Isso tem muito a ver com a injustiça social, né? A pandemia só piorou isso. A pandemia agravou a questão da desigualdade social no mundo como um todo. A Organização Mundial de Saúde prevê para o ano de 2021 uma importante, mais grave crise humanitária do ponto de vista da saúde, maior do que do ano de 2020. A cidade de São Paulo, nós temos, esse número já passou, essa reportagem é de janeiro desse ano, mas a cidade de São Paulo já passou de 25 mil pessoas morando nas ruas. E para essas pessoas, essa é a casa delas.
Essa foto, ela girou o mundo, correu o mundo, e ela representa uma coisa que essa foto ela tem muito a ser discutido. Essa foto tem muito a ser dito sobre ela. E falando do tema de hoje, falando de lugar, falando de reencarnação, falando de direito à vida, eu acho que essa foto ela mostra como os caminhos para cada uma das pessoas é diferente e depende muito de onde as pessoas estão ou como as pessoas estão. E tem muito a ver com a questão, de novo, eu volto a falar, da justiça social. A escola. A escola, ela é um espaço fundamental para o crescimento pessoal. A escola, ela é um ambiente, e o próprio nome já diz, é um local de ambiência, um local de vivência. Né? E aqui cabe uma reflexão importante. Muito se fala nesse momento do ensino à distância. Alguns autores colocam que nem existe ensino à distância, o ensino presencial, existe a palavra educação, existe ensino, porque futuramente as coisas vão se... O ensino vai ser ou hora presencial, hora à distância, nós vamos ter o ensino, a educação, não vai ter diferença de uma coisa para outra. Mas eu acho que os autores, ao colocarem isso, eles esquecem de falar da questão da convivência. Na educação infantil, por exemplo, como é importante a convivência de crianças com outras crianças, de adolescentes com outros adolescentes, de jovens com outros jovens, de adultos com outros adultos e idosos com outros idosos. Então, essa convivência concorre para o crescimento pessoal. A escola, ela tem um objetivo, uma intencionalidade de lapidar o sujeito, de trazer à tona a formação da pessoa do ponto de vista do caráter, da ética. A escola, ela tem essa característica. Então, esse lugar, esse ambiente onde nós todos vivemos, ele, se não teve essa intencionalidade, nós perdemos uma ótima oportunidade. A escola era uma referência por toda a vida da pessoa. Ela protagoniza a construção intelectual. Dentre as várias formas de construção do intelecto, a escola se encontra entre eles. Sociabiliza o sujeito, então aquilo que eu comentava, da importância da convivência entre as pessoas, que numa perspectiva do ensino à distância, isso me traz muitas dúvidas de como isso pode acontecer. E pauta o trajeto de vida. Muitas vezes onde estudamos, continuamos a morar ali perto, continuamos naquela profissão, daquela profissão constituímos uma família, e tudo às vezes começa com uma simples matrícula em determinada escola. Tem várias etapas em diferentes tempos. Então, se nós pegarmos a nossa vida, nós que temos o privilégio de termos estudado, num país com tanta iniquidade, um país com tanta injustiça do acesso à escola, do acesso à universidade, nós tivemos a oportunidade de estudar em vários tempos da nossa vida. E isso acompanhou o nosso crescimento. E a provocação que fica, a escola educa para a vida? O trabalho. O trabalho ele é essencial para estruturar a vida. O trabalho está inserido nas relações... O Brasil, o nosso país está inserido nas relações capitalistas fundamentais, onde o trabalho ele é absolutamente fundamental. Ele também tem a capacidade de protagonizar a nossa vida, porque a gente passa mais tempo no trabalho do que com a nossa família. Isso faz com que o trabalho torne-se um protagonista. Portanto, ele protagoniza essas relações capitalistas fundamentais. Relações capitalistas fundamentais que, como são colocadas historicamente no mundo, só tendem a aumentar a questão da opressão, só tendem a aumentar a questão da injustiça, da desigualdade social. O mundo
precisa urgentemente reestudar as suas relações econômicas e capitalistas, e os grandes líderes mundiais precisam sentar-se à mesa para discutir a questão da desigualdade social, pensando num novo mundo. Pode transitar do êxtase ao adoecimento. Então, o trabalho, ele tem essa bipolaridade, no sentido de que, quando alcançamos as metas, somos meritocraticamente baseado em aspectos de meritocracia, somos elogiados, mas, ao mesmo tempo, o trabalho pode levar ao adoecimento. É paradigmaticamente exemplo de derrota ou de sucesso. É uma vivência. Trabalho, ali nós vivenciamos. É uma vivência com pessoas, com coisas, com derrotas, com sucesso. É uma vivência. Retira o sujeito do lar. Isso talvez seja um dos aspectos mais negativos do mundo do trabalho capitalista, é retirar o sujeito do lar. O lar, que pode ser tão importante para o crescimento de uma pessoa. E a provocação final, o trabalho melhora a pessoa. O lugar espiritual. Quando eu falo lugar espiritual, eu me refiro a uma possibilidade que todas as pessoas têm de se aproximarem de algo que foge ao material, que se aproxima da questão espiritual. As religiões. Eu me refiro aos dogmas e às religiões. As seitas, por exemplo, também. Tem muitas vezes sua porta de entrada influenciada pelas relações familiares fundamentais. A família, muitas vezes, conduz a pessoa para determinada religião, para determinada filosofia. Foi o meu caso, tenho certeza que tenha sido o caso de vocês todos também. Move os sujeitos a caminhos no pensar e agir. Então, o lugar espiritual, a igreja, o centro espírita, a seita, não importa onde seja, levam o indivíduo a caminhos de pensar e de agir. E a pergunta que fica, se esses caminhos são corretos, se esses caminhos são de fato caminhos edificantes que levam a pessoa a um crescimento espiritual. Emerge o sujeito em paradigmas. Os melhores e os piores paradigmas da nossa sociedade, muitos deles têm origem religiosa. Então, isso, na minha opinião, é um ponto de atenção, é um ponto de preocupação. Quais são esses paradigmas que as religiões mostram para as pessoas? O lugar espiritual ele tem uma característica de socialização importante. Eu cito o exemplo, no caso dos evangélicos, onde o rol de amizades deles é 100% o ambiente da igreja pentecostal. Exerce forte influência na vida de uma pessoa a religião. Algumas religiões mais, outras menos, né? E aqui eu quero fazer uma provocação. A provocação para esse importante centro espírita, e eu acho que a resposta está na ponta da língua de todos nós, né? O centro espírita é essencial, a figura centro espírita. Meu irmão Mauro tem um livro, né? Eu e ele já conversamos sobre isso. O centro espírita é essencial, né? A convivência, o estudo do espiritismo é essencial. É uma pergunta já com resposta. O lugar social. Oportuniza o lazer, o descanso, a aproximação com os amigos e o prazer. Confronta as personalidades. Muitas vezes a gente, dentro de casa, fica afastado do confronto das nossas personalidades com as personalidades de outras pessoas, de outras famílias. E no lugar social, no clube, no bar, no parque, não importa, num ambiente de descontração, ambiente social. Essas personalidades se confrontam. Socializa também. E ter vida social nos ajuda em quê?
né? Nesse momento de pandemia, de confinamento, nós nunca precisamos tanto nunca nos deu tanta saudade a vida social. O lugar de viagem. O lugar de viagem eu trago como, de fato, uma viagem. Para onde vamos? Para onde saímos da nossa casa e vamos para outros lugares. Lá a gente tem o conhecimento. Então, quando você viaja, você conhece alguma coisa diferente. O descanso, a reconexão, a recarga, o recomeço. Qual a importância de uma viagem em nossas vidas? Eu confesso que eu acrescentei essa palavra aqui hoje, não tinha na palestra a palavra recomeço, porque para muitos uma viagem torna-se um recomeço. A gente ouve muitas histórias de pessoas que, depois de uma viagem, simplesmente não voltaram mais para suas casas. O lugar de acolhida. Esse é muito gostoso. É um lugar de acolhimento. Entenda que não é a nossa casa. É, às vezes, a casa da avó, a casa da madrinha, a casa da tia, a casa do tio, a casa do melhor amigo, da melhor amiga. Lá a gente tem o acolhimento, lá a gente tem o calor, a escuta no momento que a gente mais precisa. Lá se remedia o sofrimento, a angústia, o medo. Esses lugares nos remetem à infância, quando com medo nós íamos para o colo de nossos pais, para o colo da nossa mãe, para o colo da irmã mais velha, do irmão mais velho. Esses lugares muitas vezes é um lugar de fuga. Quando nada parece dar certo, ir para esse lugar parece que estamos fugindo e tudo começa a se acalmar. E a pergunta que fica, qual é o seu lugar de acolhida? Não vale ser a casa da gente. O lugar de acolhida tem que ser outro. Lugar ruim, existe e muito. Eles nos remetem a uma memória negativa. Quem nunca passou por um lugar que trouxe uma memória negativa, uma sensação ruim, que dá vontade de sair de lá? E olha que interessante, muitas vezes revela mediunidade. A pessoa, ao ir em determinado lugar, passa a desenvolver alguns fenômenos mediúnicos, até por influência de espíritos obsessores. Ao não se sentir bem no lugar, o que você faz? O lugar de sonho, para a gente ter visitado todos os lugares. Esse é uma utopia de vida. Todo mundo tem um lugar onde gostaria de terminar a sua vida. Todo mundo sonha com esse lugar, que muitas vezes está associado a um parâmetro de sucesso, ao fim da vida, à aposentadoria. Opa, vivemos num país que nem isso nós vamos conseguir mais. O crepúsculo. Onde você sonha terminar a sua vida? Eu já adianto para vocês que eu adoraria terminar a minha vida numa praia no litoral norte de São Paulo. E aqui eu quero pedir a gentileza de vocês, para quem quiser falar alguma coisa, a reflexão que eu trago, né, o que isso nos influencia, né, de tudo isso que eu falei, de tudo isso que a gente conversou aqui, o que isso nos influencia, o que isso mexe com a nossa existência, com a evolução do nosso espírito. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Se alguém quiser, pode abrir o microfone e falar, gente. A convite do palestrante. Tímidos vocês não são, porque eu estava ouvindo a conversa antes da palestra, parecia uma conversa de família italiana. Sim, é a nossa Fiquem marca registrada. É sua marca registrada. Por favor, fiquem à vontade. Eu acho que essa questão de tudo isso, né? Tudo isso nos influencia. A nossa casa, o fato de ter ou não ter a casa, né? E o fato de muitos não terem a casa, isso nos influencia também. Essa questão que você colocou da viagem, que acho que tão poucas pessoas dão importância para isso,
muitos não conseguem nem fazer, né? Porque viajar não é uma coisa muito fácil, não, é muito custosa, né? Mas toda viagem traz, sim, uma profunda modificação. Eu acho que isso influencia muito. Quando você fala em recomeço, não é só o fato de não voltar para casa, é voltar, mas voltar diferente, voltar com novas ideias, com novo, né, recarregado e com vontade de mudar até de vida. Então, tudo isso nos influencia. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu gostaria. Fala, Carla. Então, eu concordo com você que acho que cada viagem e tal, mas assim, como a casa também é importante, mas eu acho que é muito da forma que a pessoa encara. Porque assim, eu tenho amigos que financeiramente teriam condições, não estou dizendo na época de pandemia, mas em outras épocas, têm condições de viajar e por N motivos não se encaram numa viagem, ou querem ganhar mais dinheiro, ou querem fazer outras coisas, e outras pessoas, amigos ou conhecidos, que têm até um pouco menos de grana e às vezes vão para um lugar pertinho, às vezes eles falam, vou viajar, vou para São Paulo, e às vezes para a gente para São Paulo é um bate-volta, e curtem para caramba. E a mesma coisa da casa, eu também acho que casa é primordial, assim, eu tive uma coisa que eu tenho uma ligação muito forte com a minha casa, sempre morei na mesma casa, tal, mas também, como tem pessoas que têm casas, lares enormes, e nem tem tanto vínculo com a casa, e às vezes a pessoa tem uns lares menores, assim, nem tão confortáveis como deveria ser, né, a tal da injustiça social, mas ali são verdadeiros lares. Então, acho que também uma das coisas que influencia é a coisa como a pessoa encara e toma aquilo como um aprimoramento, um crescimento, ou aceita aquilo e pega o melhor daquilo que está sendo proporcionado. Era isso. Muito bom, muito bom. Mais uma... E por fim, né, quais são e como são os lugares de nossas vidas? Aqui eu quero deixar essa reflexão final para vocês. Eu acho que todos aqui têm uma história de vida diferente, cada um aqui tem um caminho que percorreu pela vida de forma diferente. Então, eu queria que hoje, fica aqui uma provocação, um convite, para que quando a gente colocar a cabeça no travesseiro hoje, a gente pense quais foram os lugares mais importantes da sua vida, o que cada um desses lugares representa para vocês. E para terminar, eu queria, acho que até pelo adiantar da hora, eu gostaria de sugerir a escuta dessa música. Depois, quem quiser, deixa um e-mail aqui no chat, não sei, ou passa para a Sandra me passa. Pode reproduzir agora. Pode ser? Pode ser? Pode, então vamos pode, colocar sim. aqui. Deixa eu ver se vai dar certo aqui, tá? Essas coisas costumam, às vezes, dar errado. Vamos lá. Quero te dizer nenhum segredo. Falo nesse chão da nossa casa. Bem que tá na hora de arrumar. Tempo, quero viver mais 200 anos.
Muito linda essa música, demais, gente. Muito, muito, muito atual, né? Uma coisa que essa música já tem, que mais de 40 anos, e a gente continua com a mesma mensagem, né? Vamos precisar de todo mundo. É verdade. Então, eu quero... acho que tem mais um slide aqui. Deixa eu só terminar aqui. Opa. Beto Guedes. Só um minutinho aqui, pessoal. Vocês conseguem ver o slide final? Ainda não, Rogério, está aqui bem naquele começo, Ainda né? Não? É. Ah, tá. Você tem que sair e entrar ali no... Então, vamos fazer o seguinte. Vamos cancelar aqui. Mas era só mais um slide mesmo. Não tem problema. Acho que agora vai. Bom, na verdade era só mais um slide mesmo, e eu vou ler aqui a frase final. Os melhores lugares de nossas vidas são aqueles em que existe amor. Então, queria deixar essa frase final e agradecer o convite da Sandra, dizer que realmente fiquei com a mão suada de dar uma palestra aqui no Centro Espírita Allan Kardec em Santos. A responsabilidade é muito grande, mas, ao mesmo tempo, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e, ao mesmo tempo, não sei se eu consegui trazer algum tipo de reflexão, de provocação, e se a gente tiver mais alguns minutos, acho que a gente poderia conversar um pouquinho, as pessoas poderiam falar um pouquinho aí. Obrigada. Muito obrigado. Rogério, você trouxe um tema muito interessante para a gente pensar durante essa pandemia, né? Porque a casa é o lar, é o trabalho, né? São os encontros sociais que hoje em dia são impossíveis de serem feitos. Então, eu acho que esse conteúdo todo, nesse momento que a gente fica em casa, né, é muito, muito legal. Assim. Que casa é essa que eu construo, né? Que lar é esse que eu construo e que me permite ficar com muito conforto quando um monte de gente está na rua, né? Dorme na rua, ou mora em favelas que ficam 5, 6, 10 pessoas no mesmo cômodo, né? Aqui em Santos a gente tem muito cortiço, e a realidade do nosso centro é bem essa, né? Do centro da cidade. Então, eu acho que são coisas muito, muito legais, né? Muito interessantes para a gente abordar com a gente mesmo nesse momento de pandemia. Muito obrigada por você ter aceito, por você estar com a gente aqui, né? Todos os elogios que a Sandra fez para você foram poucos, Rogério. Realmente foi muito bom você estar por aqui. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, A verdade, assim, a indicação, né, da a Beth Monson, que assistiu a sua palestra no Centro Justo Nicolano Pires, né? E aí a gente trouxe também aqui para compartilhar com a gente essas ideias, tá? Pode falar, Alcione. Rogério, boa noite. Que bom te ver, saudades.
Com certeza. Eu fiquei muito feliz quando o SEAC te convidou e você aceitou o convite, porque o nosso grupo espírita se reúne exatamente às quintas-feiras. E depois que você fez a sua palestra no Herculano, todos nós, um falava com o outro, você perdeu, você não sabe como foi demais a palestra do Rogério. Então, eu estava com muita vontade de te ouvir e muito bacana essa reflexão. E só continuando, né, a essa reflexão que a Márcia comentou, para mim uma coisa muito importante que eu prezo demais é a água. Então, a possibilidade, quando a Sandra falou, essa música tem tantos anos, né? E a letra ainda fala, terra, estão te maltratando por dinheiro, continuam isso, depois de tantos anos, continuam isso. E você vê essas pessoas sem essa desigualdade tão grande, né? Não tem cama e principalmente não tem água, porque para a gente tomar água e tomar banho são coisas tão importantes, tão primárias, e nem isso todas as pessoas conseguem ter. Então, realmente, assim, uma reflexão. O que a gente tem, que nós recebemos na mão cheia, e a nossa sociedade, né? Essa desigualdade absurda, cada vez com maior distância, e que faz com que a gente realmente reflita e paute as nossas ações pensando nessas coisas, né? Muito importante o que você nos traz e realmente vale a pena a gente dar uma parada, refletir e estar sempre com isso em mente, né? Porque isso é o nosso dia a dia, muitas vezes a gente acaba não dando o devido valor, o merecido valor de tudo que a gente tem. Muito obrigada. Obrigada, Alcione. Quer comentar, Rogério? Mas a Alcione é uma querida amiga da família, uma pessoa que eu conheço há tantos anos. Estou vendo aqui também a Magda, que eu conheço. Sandra, eu também fiz um convite para um amigo que aqui está assistindo também, que é o Israel. Ele é um amigo aqui de São Paulo, muito querido. Também está se apropriando agora do espiritismo. E, puxa vida, eu acho que acho que a grande questão que nesse momento está colocada para todos nós é a questão da desigualdade social. Eu acho que o mundo ele precisa urgentemente se debruçar sobre isso de uma forma urgente. E essa questão, eu acho que é a grande questão do terceiro milênio, a questão da discussão da desigualdade social. O mundo que nós estamos vivendo hoje, é impossível nós convivermos com as pessoas morando na rua, com as pessoas... Você vê o caso de São Paulo, que é a cidade mais rica do país, tem 25 mil pessoas morando na rua. Esse abismo social, ele é insuportável. Ele é insuportável. Para uma pessoa... a pessoa pode ser uma pessoa desprovida de sentimentos. Mas se ela tiver um sentimento de indignação pela desigualdade social, essa pessoa, para mim, ela já teria algum tipo de valor. Então, a gente não pode mais conviver com isso. E quando a gente fala de lugares, né, de onde nós passamos, de onde nós vivemos, para onde nós vamos, isso está relacionado diretamente à questão da desigualdade social. Na semana passada, na sexta-feira, eu fiz uma viagem de Uber e o GPS do Uber errou. Eu caí no meio de uma invasão. Eu, particularmente, nunca tinha entrado dentro de uma invasão. E a invasão é simplesmente um terreno em que as pessoas moram
Elas constroem um barraco de madeira, com plásticos. Lá as pessoas não têm água, elas não têm luz, elas não têm esgoto, elas simplesmente têm algumas madeiras amontoadas e elas moram dentro. Uma invasão enorme, que ela não tinha, você não conseguia saber onde ela terminava. Isso a coisa de 8 quilômetros aqui da minha casa, na zona norte de São Paulo. Então, eu acho que a gente tá vendo isso todos os dias muito próximo de nós. Eu tenho uma sogra que mora no pacato município de Altinópolis, que fica próximo a Ribeirão Preto, e eu frequento lá há mais de 20 anos. Eu estive lá o mês passado e eu vi pela primeira vez um morador de rua naquela cidade. Eu vi pessoas dormindo na praça. Então, alguma coisa aconteceu com o mundo que nós não percebemos. E nós precisamos nos debruçar sobre isso. Rogério, o Rui aqui colocou que a música tem 39 anos, foi de 1981, e eu acertei em cheio, né? Eu falei os 40 anos. Eu, quando você falou os 40 anos, eu quase tive um ataque, porque você eu era adolescente. Eu sei, porque a gente cantava isso na mocidade, essa música já era da época da mocidade. É que você não se dá conta que se passaram 40 anos. Mas eu só queria fazer uma colocaçãozinha. Só um pouquinho, Cíntia, é que tem umas pessoas aqui na frente do chat, deixa eu passar primeiro para eles, eu passo para você já, tá bom? O Arthur pediu para fazer um breve comentário, o Ademar, né, Arthur? Também depois tem um outro comentário do Jorge aqui que eu vou ler. Pode falar, Arthur. Não, eu vou ficar com a câmera fechada porque eu estou com um probleminha aqui, mas é uma enorme satisfação escutar uma palestra tão profunda, né? Com tantas aberturas para reflexão, né? E com uma voz que é melhor que a do Mauro, né? Impressionante, né? Rapaz, como fala bem, que voz maravilhosa, viu? Dava tudo para ter uma voz dessa, viu? Eu ia trabalhar na rádio, seria o meu sonho. Mas deixa eu só fazer um comentário breve, assim. É impressionante como esse tema que você desenvolveu, ele dispara para muitas possibilidades, né? Ele me dispara, por exemplo, essa mesma percepção de que o nosso grande desafio é vencer a chaga da desigualdade social, que tem a ver com o egoísmo, com o orgulho, como Kardec já dizia no século XIX, né? Mas é inaceitável, em pleno século XXI, né? Bicho tem toca e gente não tem casa para morar, né? É uma coisa assim impressionante, né? Mas é muito interessante como ele também permite outras reflexões, né, Rogério? Por exemplo, das muitas moradas na casa do meu pai, né? Da possibilidade de entender que casa é muito além, inclusive, do mundo que a gente vive, né? É o universo, são os universos. Que casa é essa coisa maravilhosa que abriga a alma, né? Sem o qual a gente não se coloca na existência individualizada. Então, assim, a responsabilidade com o nosso corpo. Mas é muito interessante porque, ao mesmo tempo, casa é um negócio que muitas vezes é para ser superado, para ser destruído, para ser reconstruído em outro lugar, né? Porque há casas que violentam, há casas que sufocam, há casas que oprimem, né? Nas casas que meninos e meninas são violentados, né? Que pessoas, mulheres, pessoas com deficiência são viciadas, são escravizadas. Então, assim, a casa acolhe, a casa degenera, a casa expande o universo e a casa desafia, né, a superação e a possibilidade de reconstrução dos marcos. Então, assim, eu estou muito feliz de ter ouvido a sua palestra, porque ela, de fato, me colocou aqui em muitas reflexões. E palestra boa é essa que faz a gente pensar. Obrigado, viu? Obrigada, Arthur. Obrigado você, Arthur. Um grande abraço. Rogério, tem um comentário do Jorge aqui, ele colocou no chat explicando que ele está utilizando equipamento que não tem microfone nem vídeo. Então, ele vai manifestar aqui pelo chat. Ele colocou assim: é muito interessante a distinção de abrigo, lugar de sobrevivência, casa, lugar de vivência, e lar, lugar de convivência. No entanto, penso que o lugar de trabalho, na perspectiva espírita, não tira a pessoa do lar, já que o trabalho talvez seja o lugar de maior convivência com o outro e com o diferente. Isso para você poder comentar. Sim, sim.
quando a gente fala que, aqui ele coloca muito bem, né? O trabalho talvez seja o lugar de maior convivência com o outro, com o diferente. Eu acho que a convivência entre as pessoas, ela é uma oportunidade de crescimento. E nesse mundo polarizado que a gente vive, nesse mundo praticamente bidigital, né? As pessoas, elas atualmente se confrontam de forma antagônica e tem muita dificuldade em aceitar a opinião alheia. Mais do que nunca, a convivência entre as pessoas, ela é uma oportunidade de crescimento espiritual. Eu sou filho caçula. Filho caçula é um problema, porque você olha de baixo para cima. E quando você olha de baixo para cima, você olha tudo que aconteceu com seus pais, com seus irmãos, e você começa a entender, e você começa a transportar isso para você começa a achar que você vai viver tudo isso também. Eu estou falando isso porque eu acho que o ambiente de trabalho, ele é um pouco isso também. A gente aprende com os erros das pessoas, eu não tenho dúvidas disso. Quando você vê uma pessoa maltratando outra, você vê uma pessoa agindo com pouca ética com o outro, isso é uma forma de você entrar numa curva de aprendizado. A crise ética que assola as instituições de todos os níveis, né? Nós vivemos uma crise ética. Essa crise ética ela está fortemente relacionada ao fato de que as pessoas não estão imersas na oportunidade de aprendizado. Elas não veem no mundo, elas não veem nas relações familiares, nas relações no trabalho, nas relações dentro da religião, dentro do esporte, dentro da política, da cultura, uma oportunidade de crescimento pessoal. E isso tem levado a uma situação difícil, em que as pessoas acabam colocando a culpa na família, acabam colocando a culpa na escola, acabam colocando a culpa na internet, mas acho que essa culpa tem que ser dividida entre as pessoas. Eu acho que tem que ter uma corresponsabilização de que a convivência entre pessoas, entre pensamentos diferentes, entre o antagonismo, é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de você evoluir. Obrigada. Eu vou passar aqui, a Cíntia ia fazer um comentário, depois o Dabos, tá? Pode falar, Cíntia. Boa noite. Deixa eu achar aqui. Só um minuto, perdi o Rogério. Tá falando, pode falar. Bom, boa noite, Rogério. Muito interessante. A sua palestra me levou a profundas reflexões mesmo. Eu trabalho nessa área de construção e decoração. E eu vejo como é importante, como é uma referência, a casa é uma referência, não interessa o tamanho, é como se você tivesse sei lá, eu tenho um endereço, entendeu? Eu sou alguém, por isso que essa coisa de pessoas na rua me deixa extremamente chocada e sensibilizada, e eu não entendo a dificuldade de construir em casas para essas pessoas, porque dá para se fazer coisas boas, baratas e legais. Então, eu não entendo. E aqui eu fiquei pensando nessa questão de justiça social. Eu achei, assim, de casa saudável. Me lembrei da casa da Alcione, como ela recebe, com o chinelinho na porta. Faz a gente reviver as memórias, né, dos locais que foram importantes. Ao mesmo tempo, eu vejo assim, as impressões que você também deixa na casa, as marcas registradas que você também deixa na casa, na tua residência, onde você vive, ela é um retrato. Eu vejo assim, você entra na casa das pessoas, ela fala das pessoas para você. Né? Então, eu acho muito importante essa
esse seu ensaio, porque me levou a pensar N coisas, né? Voltar no tempo, pensar na vida, pensar no que eu deixo na casa, nas impressões que eu deixo energéticas também na casa, né? Nos apegos excessivos aos ambientes, né? Às vezes os apegos excessivos que você tem na tua moradia, você morre, não consegue sair de lá também. É complicado, né? Essa relação que a gente tem com o que nos faz bem e o que nos protege, né? Assim, eu penso assim, é um fio, é muito tênue o apego, isso me faz bem, esse espaço me faz bem, ao mesmo tempo eu posso me desapegar disso, né? Então, é isso. Eu tenho já que você falou de questões ambientais, tem um livro chamado Casa Saudável, que eu gosto, que é um livro de ciências, uma filosofia ambiental, com uma ciência ambiental, que é muito interessante. Não sei se você já viu, mas se tiver a oportunidade de dar uma lida, já que esse teu ensaio é muito interessante. E a voz, eu também pensei a mesma coisa, porque eu pensei nessa família Mesquita tem uma voz, né? O Mauro tem voz assim, o Álvaro tem voz assim, o Rogério tem voz assim, todos têm uma voz forte, né? Assim, para ser locutores. O Álvaro também, eu não sei, daria para ser locutor mesmo. Qual é a família toda? A gente herdou do patriarca Geraldo. Seu Geraldo, grande Geraldo, gente. Verdade. Mas nosso parabéns, grande pai. Tá? Obrigada, Cíntia. Tem muito o que pensar essa semana. Dabos. Oi, boa noite. Boa noite. Rogério, muito obrigado, achei muito legal. Me fez ponderar muitas coisas. Eu queria fazer 3 comentários. O primeiro, começar pela Alcione. Alcione, eu não entendi quando você falou que o seu centro se reúne na quinta. Esse aqui não é o seu? Puxa vida, fiquei agora triste. É o meu centro aqui em São Paulo, vamos dizer assim. Eu estou brincando. Porque vocês realmente moram no meu coração. Eu também me sinto uma seaquiana, viu? Legal, né? Era só uma brincadeira. Segundo, Rogério, você vai suar quando abrirem a palavra para mim depois que tirar o Facebook. Eu vou começar a fazer um monte de perguntas para você, mas daquela bem chata, viu? E terceiro, eu estou brincando com você, e terceiro, gostaria muito de agradecer e realmente ponderar sobre o que é casa, o que é lar, o que é abrigo, né? E como isso tudo é importante para a nossa vida. E fica claro, patente hoje em dia, que o problema da moradia é um problema antigo, um problema dos nossos lugares, é um problema que atinge, eu acho que a todos nós, especialmente a sociedade, que é reflexo, né, da ganância. Eu não sei quem foi que comentou agora, acho que foi a Cíntia, né? Falou o seguinte: puxa vida, por que a gente não consegue construir casas para todos, seja mais barata, mais cara, melhor, menos sofisticada, mais sofisticada? E eu acho que isso não tem nada a ver com o modelo econômico, tem a ver com o modelo do indivíduo, do ser humano. Nós somos gananciosos, nós somos egoístas, nós somos mesquinhos, eu acredito, na grande maioria, independente se a gente está num modelo econômico A, B ou C. A gente não consegue abrigar a todos, seja no coração, seja no telhado, seja na chuva, e eu me sinto privilegiado por não estar na rua, né? Porque poderia acontecer com qualquer um de nós. Então, muito obrigado pelas reflexões que você propõe. E vamos esperar esse negócio parar de filmar para eu poder começar a brincar com todos nós. Muito obrigado. Eu que agradeço, Dabos. Rogério, eu vou já caminhando para a gente finalizar, né? Para a gente poder encerrar. Eu quero falar para todas as pessoas aqui presentes que o Rogério já disponibilizou para a gente aí no chat os slides que ele apresentou. E é bem interessante, porque eu já queria rever mesmo algumas das perguntas que ele deixou, as provocações, né? Aquelas últimas perguntinhas, a questão de qual lugar que a gente... que é uma coisa que eu não tinha pensado, qual é o lugar que eu me sinto acolhida, que não seja a minha casa,
né? E a gente pode ter um, como a gente pode ter vários, mas eu acho que eu não tinha parado para pensar nisso. Então, é legal a gente rever, já até fiz download, é só fazer o download aí da apresentação, quem tiver ainda com o computador, porque eu acho que é interessante, vale muito a pena a gente fazer essa releitura e tentar, né, refletir sobre essas perguntas, essas provocações que o Rogério trouxe para a gente. E, Rogério, eu quero dizer para você que nós vamos ter que competir, porque eu também pretendo encerrar a minha vida, finalizar, numa praia do litoral norte de São Paulo, tá? Isso é um sonho meu. Não sei se Olha aí, ó, não sei se a gente vai ficar na mesma praia. Mas tem ao mesmo espaço para todos na mesma praia, Cassandrinha. Mas ao mesmo tempo, Rogério, eu fico num questionamento que eu deixo para você também, para todos refletirem. Quando a gente pensa isso, nossa, eu queria realmente finalizar, né, numa praia tal. Ao mesmo tempo, nós não somos pessoas passivas de estar num lugar desse e o mundo está conturbado do jeito que está. Então, assim, eu fico nessa dicotomia, nessa dúvida, porque fatalmente eu não vou conseguir encerrar a minha vida num lugar desse tranquilo, enquanto o mundo está efervescendo, tem gente ainda passando fome, tem gente ainda morando na rua, as pessoas não têm lugar no mundo, né? Quem não tem um lugar no mundo não consegue se evoluir. Então, a gente quer isso, a gente almeja, a gente sonha, é a utopia, como você colocou. Mas, com certeza, com a consciência que nós temos, não vamos conseguir ficar, né, num lugar desse, paradisíaco, esperando a vida terminar. Se você quiser encerrar e fazer suas considerações finais, fica à vontade, Rogério. Bom, as minhas considerações finais, primeiro agradecer o convite, viu, Sandra? Quando você me mandou a mensagem, acho que já foi uns 2 meses atrás, eu confesso para você que eu fiquei com um friozinho na barriga enorme de falar alguma bobagem aqui para a gente, que é referência, né? São referências bibliográficas do pensamento espírita. Então, eu só tenho a agradecer de estar aqui com vocês, eu realmente estou muito feliz. E eu queria deixar aqui uma última reflexão, né? Que é a questão que a gente está ouvindo falar, né? Não, porque depois da pandemia o mundo vai ser mais digital, porque o ensino vai ser mais à distância. Ótimo, perfeito, não vou discutir aqui. Existe uma vasta literatura sobre o tema. De fato, o ensino à distância ele tem evidências científicas que levam a entendê-lo como uma possibilidade de ensino, só que a minha grande dúvida é a questão da convivência entre as pessoas, né? Eu insisto nisso, eu acho que a convivência do centro espírita, a convivência da escola, a convivência do clube, a convivência do trabalho, a convivência, ela é fundamental para o crescimento espiritual. Nem que a convivência ela seja uma convivência menor, né? Eu acho que essa questão do trabalho home office, do ensino à distância, as pessoas talvez elas acabam se encontrando menos. Mas eu insisto que eu acho que essa convivência ela é muito importante e os lugares por onde a gente anda, eles são oportunizações de crescimento pessoal, de relacionamento, de convivência, de observação de entendimento, de reflexão sobre dos paradigmas éticos. Eu acho que no trabalho, por exemplo, quando você se depara com uma situação de pouca ética, ali é um momento de aprendizado. Acho que dentro do centro espírita é dessa forma, dentro da escola é dessa forma, seja onde for. Eu acho que tem coisas que só a convivência pessoal pode trazer. Então, aqui o meu boa noite a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, pelo acolhimento, me senti muito bem recebido, muito bem acolhido por pessoas tão inteligentes, pessoas tão importantes para o espiritismo, esse centro espírita que volto a dizer, é o principal centro espírita do país. Muito obrigado. Obrigada, Rogério. Obrigada, viu? Muito bem. Sabe, essa música que você trouxe, você vê que eu fiquei pensando em várias músicas
relacionadas ao tema. É claro que Esquinas não passou por mim, eu acho que era uma música que caberia bem aqui, nesse momento, para a gente encerrar, mas eu escolhi uma outra música, e aí eu acho que vou compartilhar essa, depois a gente, mais para frente, eu vou baixar o Esquinas do Djavan, e acho que a gente passa numa próxima oportunidade, tá bom, Rogério? Obrigada mesmo, gente. Nós vamos encerrando a gravação, vou passar agora a música do encerramento, deixo já o convite para a gente participar das atividades de sexta-feira, agora, dia 4 de dezembro, né? A atividade do CPDOC, depois a atividade do SEAC com o primeiro capítulo da série Em Busca de Kardec. Está tudo aí no chat, a gente já colocou os endereços, os links, tá bom? E também o convite para a semana que vem, nós vamos ter uma palestra com o Cavour Crispim, e aí a gente vai sair divulgando, tá? Rita, vamos colocar essa música, queria que a gente sentisse, aproveitasse essa música que todo mundo conhece, e fosse refletindo sobre o que o Rogério trouxe para a gente, né? Para a gente poder ir introjetando essas ideias, tá bom? Os sentimentos, na verdade. Por favor, Rita. Onde eu possa compor muitos rocks rurais e tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. Eu quero uma casa no campo onde eu possa ficar do tamanho da paz e tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais. Eu quero carneiros e cabras pastando solenes no meu jardim. Eu quero o silêncio das línguas cansadas. Eu quero a esperança de óculos e meu filho de cuca legal. Eu quero plantar e colher com a mão a pimenta e o sal. Eu quero uma casa no campo do tamanho ideal, pau a pique, saber onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros e nada mais. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, meus livros e nada mais. E nada mais. É isso. Uma casa no campo. Gente, muito obrigada. Uma boa noite, um grande abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente, para todo mundo.